Gravar para aqui. Muito bem, boa noite então a todos, não é? Obrigado por terem esperado este pedacinho. E como falámos na primeira sessão, normalmente em todas as sessões, esta primeira parte da sessão é para fazer um bocadinho o balanço, saber como é que o balanço é que fizeram da sessão passada, se tiveram alguma dificuldade com a tarefa, sendo que esta tarefa era relativamente simples, era basicamente só se apresentarem e fazerem um bocadinho o balanço e as expectativas da sessão, mas começo por passar para o vosso lado. Alguma coisa queiram dizer quanto à ação passada? Foi esclarecedor? Alguma coisa que tenham ficado a pensar e queiram referir agora? É a altura de o fazerem. Para já tenho uma boa notícia, que é que tenho a sala cheia na segunda sessão, portanto, não houve grandes abandonos nem desistências, é sempre um bom sinal. Portanto, ótimo, não vieram ao engano, é bom sinal. Mas relativamente ao que foi abordado, era o que estavam à espera, em termos do conceito, aprenderam alguma coisa nova? Digam-me, não precisam falar todos ao mesmo tempo. Olha, Uh, eu posso começar? Forças então. Sim. Ah, devo dizer que gostei bastante. Foi bom conhecer o ChatGPT. Eu não tinha conta, então Uhum. fiz a minha apresentação, criei conta no ChatGPT e fui lá corrigir o texto. Portanto, ele fez-me o texto renovado Óbvio. e é o texto que está aí. Boa, Foi engraçado. Foi uma boa. experiência diferente. Nas próximas sessões vamos trabalhar isso um bocadinho mais a fundo. Como eu vos tinha dito a semana Sim. passada, a sessão de hoje, e eu sou suspeito, mas acho que faz bem a ponte com a sessão passada, é focarmos um bocadinho nas fragilidades do ChatGPT para percebermos também as suas limitações e as suas fraquezas. E depois na sessão seguinte vamos começar então a trabalhar um bocadinho essa ideia de construir uma prompt, o que é uma boa prompt, comparar resultados fazendo dois tipos de prompts diferentes, para começarmos a trabalhar então esse conceito de prompt. Na minha opinião, para fazermos uma boa prompt, temos também perceber as suas fragilidades para não fazer mais prompts. E por isso é que Claro. acho que faz sentido começarmos pelas suas fragilidades, também desmistificar um bocadinho algumas ideias, especialmente quem nunca utilizou muito o ChatGPT, mas de certeza que já ouviu falar muito, porque é um tema que está muito na berra, cria-se assim alguns estereótipos, para o bem e para o mal, do ChatGPT, que eu acho que é importante desconstruir e reconhecer a ferramenta pelo que ela é. E por isso esta sessão vai ser um bocadinho dedicada a isso. Mas se a primeira sessão serviu para se iniciarem nestas leads da inteligência artificial, acho que já foi um bom Exato. pontapé de saída. No meu caso, foi o que aconteceu. Ótimo. Obrigada. Obrigado, Zita. Eu estou com uma Zita, como nunca tinha utilizado, estive com os alunos. Achei interessante porque um deles disse que ia pesquisar e foi giro porque eles queriam uma informação muito precisa sobre o Banco de Portugal e eles colocaram lá, tipo, a questão era, o que era o PIB? Mas eles não queriam saber o PIB. E ele respondeu. Então as miúdas disseram, e então achei muita piada que eles disseram, não, não, nós já sabemos o que é o PIB, nós queremos é saber o que é que a sigla a seguir a esta significa. E ele Então, respondeu. mas depois tiveram que especificar, sim, em Portugal. E ele Isso disse que mesmo. sim, que aquilo estava relacionado com o Banco de Portugal, a instituição de cada país. Muito Foi bem. interessante. É uma coisa interessante, a expressão que a Cadália utilizou, e vou começar por aí para começar as minhas provocações, que é usar o ChatGPT para pesquisar. Foi? Foi. E a minha pergunta é: será que o ChatGPT será a melhor ferramenta para pesquisar? Obrigado, Dália. Eu Deu-me acho aqui que um não, ótimo mas tema eles. para a sessão de hoje, portanto, agradeço muito. Só com esta frase dá para falarmos aqui uma hora, portanto, não há problema Ótimo. nenhum. Porque foi o que elas disseram. Por Sim, acaso sim, eram umas sim. garotas. E é como os alunos E eu utilizam, fiquei. exatamente porque eu acho que a maior parte dos alunos vê o ChatGPT como um Google Asteroides, Ah, pronto. E não como é? elas falaram assim em voz alta, eu Mas, depois fui lá e digo assim: sim, sim, olha, sim. mesmo, até lhes expliquei: olha, meninas, eu ando a aprender, posso aprender convosco também. Bom. Agora, pensando um bocadinho na nossa sessão passada, como é que o ChatGPT funciona? Nós pomos uma prompt, ele interpreta a prompt e dá-nos os resultados, consultando as suas bases de dados e a própria aprendizagem e treino que ele já tem. Certo?
Estamos todos de acordo até aqui, espero eu, senão vou ficar já um bocado Certo, certo. deprimido. Ótimo. Então, é assim que ele funciona. Então, quando eu quero fazer uma pesquisa, e se calhar tínhamos que perceber o que é que entendemos por pesquisa, não é? Será que o ChatGPT é a melhor ferramenta? Na verdade, eles não criam uma pesquisa, eles criam o significado da sigla PIB. Fizeram uma pesquisa porque foram à procura de um sítio onde essa informação tivesse escrita. Mas se eu tivesse uma enciclopédia ou tivesse alguém que soubesse a resposta, eu não fazia uma pesquisa, eu simplesmente perguntava à pessoa. Quando eu tenho um especialista numa área à minha frente, eu não digo, vou fazer uma pesquisa, diz-me lá o que é isto. Nós simplesmente perguntamos à pessoa e ouvimos o seu conhecimento. Certo? Certo. O ChatGPT faz mais isso do que uma pesquisa propriamente dita. Uma pesquisa é dar-nos resultados em função de uma procura. No ChatGPT nós não fazemos uma procura, nós fazemos um pedido, damos um comando. Eu não faço uma pesquisa para ele me fazer um texto. Eu faço um comando para ele me produzir um texto. Percebem a diferença? Isto é importante porque, à boleia disso, muitas vezes existem algumas críticas, justas ou injustas, de eu pedi ao ChatGPT para fazer isto e ele não fez. Certo? Porque não é suposto fazer, não é da natureza da ferramenta fazer isso. O ChatGPT não é uma boa ferramenta para fazer pesquisas, mas é uma ótima ferramenta para fazer verificação de texto, para produzir materiais, para corrigir pontuações, etc. Perceberam? Isto é muito útil porque uma das coisas que eu espero que vocês, no final da formação, consigam retirar é perceber, em função daquilo que vocês querem, qual é a ferramenta mais adequada. E o ChatGPT, sendo uma excelente ferramenta, não é a melhor ferramenta para tudo o que nós precisamos de fazer. Perceberam isto que eu acabei de dizer? Numa das sessões lá mais adiante, vamos ver ferramentas que produzem músicas e áudio usando inteligência artificial. O ChatGPT não faz isso. Se eu quero fazer uma canção com os meus alunos, ou quero trabalhar, fazer um clone da minha voz, o ChatGPT não é uma boa ferramenta para fazer isso. Mas há ferramentas de inteligência artificial que o fazem. Aqui a comparação é semelhante. Quando eu vou fazer uma pesquisa, dependendo do que eu entendo por pesquisa, o ChatGPT não é bom. Aqui o que acontece é que é quase este lugar comum, que é os alunos, mesmo quando vão procurar uma informação para ler e aprender sobre um assunto, dizem que estão a fazer uma pesquisa. A pesquisa é a primeira parte do assunto, que é chegar ao documento. Quando eu estou a ler o documento, não estou a fazer pesquisa, estou a aprender, estou a ler sobre o assunto para tirar as minhas conclusões. E, portanto, na minha opinião, eu vejo pesquisa como uma procura por algo. Depois, esse algo, como é que eu o leio, como é que eu o integro na minha aprendizagem é outra coisa. E aí sim, o ChatGPT já pode ser interessante. Eu ao ChatGPT não perguntaria, faz uma pesquisa sobre o PIB. Eu perguntaria diretamente o que é o PIB. E ele daria uma resposta e eu depois analiso essa resposta. Ou seja, em vez de eu ter que fazer uma pesquisa no Google para me apontar para o site do Banco de Portugal ou para um site sobre economia onde estaria essa informação, o ChatGPT atalha-me caminho. E automaticamente eu tenho um sítio que já sei que a informação lá está. E, portanto, eu não tenho que ver que fontes é que estou a consultar. A fonte será o ChatGPT. Perceberam? Muito bem. Mas, de resto, a discussão dos seus alunos foi perfeita, porque eu acho que é exatamente assim que se interage com o ChatGPT, que é uma ferramenta relativamente nova nesse sentido, que é, eu costumo dizer que, ao contrário da maior parte das ferramentas que nós temos à nossa disposição, o ChatGPT não vem com manual de instruções. A maneira de nós interagirmos com ele é utilizando linguagem. E por isso, quando ele dá uma resposta que eu não quero ou que não me responde ao que eu pretendia, o teste é exatamente o que eles fizeram, que é, não é isso que nós queríamos, o que nós queríamos era isto. E ver o que é que ele Eu achei responde. piada, eu achei piada por causa disso. Além Sim, de sim, sim, começarem com sim. Olá, E como está? Tudo bem? é Olha, eu isso achei o mesmo. máximo. Eu também sou sempre muito educadinho e o ChatGPT também é muito educado. A Vocês já viram sério? algumas Não, foi, experiências. é que começaram mesmo assim, olá, como está? Tudo bem? A resposta, tudo bem, obrigado. E vocês? Olha, Eu até ando com uma discussão com outras turmas que tenho estado a lecionar
acerca de qual é que é o género do ChatGPT. Porque temos várias colegas nossas que dizem que se querem casar com o ChatGPT. E eu já perguntei se ele é homem ou mulher, porque, na boa verdade, não sei. Ah, Elas falam ele, mas eu não percebo porque é que há de ser ele e não ela, não é? Portanto, isto mostra a tal projeção que nós fazemos. Exatamente porque ele tem uma linguagem tão humana, tão natural, a nossa tendência é quase que parece que está ali um ser consciente do outro lado, e por isso projetamos este tipo de características. Mas isso é uma armadilha enorme que o ChatGPT provoca. As respostas que ele nos dá muitas vezes é tão envolvente, tão humana, que nós pensamos, para responder aquilo tem que estar alguém ali do outro lado. E depois voltamos à sessão passada e lembramos das probabilidades e da base de dados e percebemos que não. E que aquela frase, por muito enganadora que seja, é simplesmente a probabilidade mais alta da palavra seguinte. Então, ó João, para mim começou-me a falar em espanhol. Eu criei a conta e automaticamente começou em espanhol. O Zita, se calhar, ela achou que Zita era um nome espanhol, não sei, Pois, razão, se depois, calhar foi por aí. eu, como nunca tinha usado, fiquei assim um bocadinho baralhada. Então, mas isto está em espanhol? Mas depois, por acaso, lembrei-me de dizer fala-me em português. E ele E ele disse que então trouxe me ia falar em português. tal e qual. Exatamente. Foi Isso já engraçado. é, isso já é prompt, que é nós sabermos interagir com ele para ter os resultados que nós queremos, não é? Uhum. E Lá convém está a ser em diferença de português de outra ferramenta. Portugal, senão ele fala em brasileiro. Pois Mas, isso não disse. Pois convém ser em português de mas Portugal. noutra ferramenta, por exemplo, se fosse Pois. no Excel ou no Word e ele aparecesse em espanhol, eu não dizia Excel, fala-me em português. Tínhamos que ir à procura do setting da língua para mudar para português. Lá está o manual de instruções. No Excel nós íamos ao manual de instruções. Mas nesta ferramenta não há manual de instruções. Não há menus de parâmetros. É falando com ele que ele faz aquilo que a gente quer. E portanto, se tu disseres assim, o que é que estás a falar em espanhol? Fala-me em português. Ele corresponde. Percebido? Isto já é prompt. Estamos a falar. É exatamente isso. ok. Hum. Já agora, outra questão. Uhum. Qual é que é a outra ferramenta que nos faz, cria-nos, com várias imagens, aquilo que nós pedimos? Um miúdo disse, mas eu esqueci-me do nome. Há muitas. Nós vamos ter uma sessão dedicada à geração de imagens. Um, Ah, Há uma que está associada ao próprio ChatGPT, que é o DALL-E, e que funciona bastante bem. Com já não vocês, me eu vou recordo. usar uma que eu gosto mais porque tem muitos parâmetros e que eu acho que é útil para vocês experimentarem. Eu vou dizer o nome se prometerem que não vão lá bisbilhotar até à sessão, está bem? Que é para não estragarem a surpresa. E que se chama Leonardo, e essa funciona também bastante bem. O Canvas também já existe, existem várias ferramentas. Eu acho que depois acabam todas por ser relativamente semelhantes. Eu vou-vos mostrar duas ou três com características diferentes que eu acho que são as mais úteis para aquilo que vocês depois vão aplicar. Está bem? Eu só estou a perguntar isto porque eu disse ao garoto o seguinte: eu quero uma tela com imagens chocantes alusivas às guerras. E a resposta foi que não fazia aquilo. E então eu fiquei assim muito admirada. Ele disse provavelmente por ter a palavra guerra ou imagens chocantes. E então Hum. fizemos lá ao contrário. Eu quero uma tela com imagens de manifestações contra a guerra. E então criou uma tela muito bonita. Uhum. E, E achei engraçado. e então? Hum, E porquê hum. é que acha que isso aconteceu? Palavras. Partimos os dois do princípio, porque eu estava sentada ao pé dele, palavras, hum, não sei, guerra, chocante, não sei. Há muitas ilustrações, depois vamos ver já, inclusive na Pois. sessão de hoje, e primeiro, a qualidade das imagens está muitas vezes relacionada com aquilo que já falámos a semana passada, que é o treino. Hoje, quando eu vou a essas ferramentas e digo, cria-me um desenho de um gato, aparece-me um gato porque houve milhões de interações para a ferramenta identificar o que é um gato. Há uns anos atrás, nós íamos a essa ferramenta e pedíamos um gato e qualquer semelhança com um gato era por coincidência, porque o treino ainda era mais pequeno e por isso as imagens não tinham a complexidade e o detalhe que têm hoje.
E por isso, parte da qualidade, quer das imagens, quer dos vídeos que viram a semana passada, quer das respostas que o próprio ChatGPT nos dá, tem a ver com este volume de treino que esta ferramenta já teve. Nem de propósito, não sei se já ouviram esta semana, o nosso primeiro-ministro a anunciar no Web Summit que vai haver um ChatGPT versão portuguesa. Não é? O que eu acho interessante, acho que o facto de estarmos a colar ao ChatGPT pode ser enganador. Porque o ChatGPT tem um volume de treino, tem uma longevidade já para trás, faz com que seja uma coisa completamente diferente do que algo que nós vamos construir agora. E por isso estamos a comparar um elefante com um rato. Isto quer dizer que o rato não é útil? Será com certeza. Mas é importante nós termos consciência do que é um e outro. E provavelmente, para determinadas circunstâncias, se é treinado com fontes portuguesas, em linguagem portuguesa, vai ter coisas, quando eu quero utilizar, será mais útil que o ChatGPT. Se eu quero detalhe, pormenor e uma abrangência maior, o ChatGPT será uma melhor ferramenta. Se nós compreendermos a natureza da ferramenta e percebam que aqui a natureza é igual nas duas, mas perceber que um tem mais treino do que o outro, que um já tem agregado muito mais informação do que o outro, conseguimos fazer essa seleção. E se o que me interessa é a veracidade e a nacionalidade das fontes e da língua, eu sei qual é que eu utilizo. Se o que me interessa é a abrangência da informação que eu quero ir buscar, a outra provavelmente fará mais sentido. É este tipo de racional que eu espero que vocês vão ficando destas nossas sessões. Isto que eu disse, vejam, fez sentido para toda a gente, certo? Treino, prompt, bases de dados. Vejam a linguagem que nós já estamos a utilizar. Boa tarde. Desculpem o atraso, mas Vejam a linguagem que já estamos a utilizar, que há uma semana atrás muitos de vocês disseram que ainda não tinham ouvido falar nada de inteligência artificial. E hoje eu já consigo falar com vocês usando treino, prompts, e toda a gente está a perceber o que eu estou a dizer. Espero. Pelo menos não vi muitos sobrolhos levantados, não é? Normalmente quando não percebem o que eu estou a dizer começam a fazer assim umas caras mais estranhas. Portanto, ninguém se acusou, portanto vou supor que sim. Muito bem, excelente. Então, vamos avançando um bocadinho mais. Hoje vou-vos mostrar duas ferramentas, portanto vamos entrar no ChatGPT, mas exatamente para podermos testar as fragilidades do ChatGPT e destas ferramentas. Uma das coisas que eu acho que é importante é conseguirmos fazer algum tipo de verificação dos conteúdos dados por elas. Ok? Então imaginem o seguinte: eu chego ao ChatGPT e digo assim: explica-me o que é fotossíntese. E se eu fosse, e vou ser injusto, mas perdoem-me, se eu fosse um dos vossos alunos, a seguir fazia copy-paste daquilo e mandava para a professora como trabalho de casa e está feito. Não estou muito longe da verdade, pois não? Qual é que é o problema? A resposta que ele me deu, eu não fiz uma análise crítica minimamente ao que me foi dado. Correndo o risco, já vamos perceber porque é que esse risco acontece, do ChatGPT me ter dado uma resposta cientificamente errada e de eu enviar como potencialmente verdadeira. Estamos de acordo? A Helena está a querer fazer um desenho connosco, eu vou aqui partilhar para continuar a ver os vossos colegas, está bem? Pronto. E qual é que é o problema? Mais uma vez, quando eu peço algo sobre a fotossíntese, e isto é verdade quer no ChatGPT, quer no tipo de plataformas, não é? Antes do ChatGPT, o que é que os alunos faziam? Iam à Wikipédia, pesquisavam fotossíntese e faziam um processo relativamente parecido. E a minha luta, e presumo que muitos de vocês, foi sempre consultar essas fontes. É útil, mas tens que conseguir ler e fazer uma interpretação daquilo que acabaste de ler. Para aqueles colegas que ficam muito preocupados com a questão do ChatGPT, eu costumo dizer que se o aluno leu o que o ChatGPT produziu e consegue defender aquilo que leu do ChatGPT, a aprendizagem está feita.
Se um aluno pediu ao ChatGPT para fazer um teste da fotossíntese, mas ele compreendeu o que é que o ChatGPT respondeu, e quando lhe fizer uma pergunta sobre os cloroplastos e sobre as coisas que estão envolvidas na fotossíntese, ele não souber responder, isto não é diferente de ele ter lido um livro sobre a fotossíntese e me ter produzido a resposta. Do ponto de vista da aprendizagem, alcançado nos dois. Estamos de acordo? Qual é que é o problema e o drama? A maior parte deles utiliza de forma acrítica, nos vários sentidos, que é, muitas vezes não leio sequer o que me foi dado, de outras vezes posso ler, não compreendo e aceito como verdade, e o terceiro, que é, muitas vezes nem sequer tenho a sensibilidade de ter um, um espírito crítico no sentido de comparar com diferentes fontes. E isso, já nas pesquisas antes do ChatGPT, eu acho que era muito pertinente, eu acho que falámos isso a semana passada. Eu fazer uma pesquisa sobre a fotossíntese é diferente aparecer-me um site de uma universidade, de algo, de uma instituição minimamente credível, a aparecer um artigo de um blog em que alguém fala da fotossíntese. Espero eu. Todos temos essa noção. Quantos dos nossos alunos é que fazem este tipo de raciocínio? Ou vão para o primeiro hit que aparece no Google? Não é? Um processo simples e que acho que já disse na minha vida chegou tarde, eu acho que gostava que tivesse chegado mais cedo, que é, quando eu encontro uma informação na internet, pesquisar uma segunda fonte a mesma informação para ver se a informação é coerente. Isto é super útil. Porquê? Porque se uma fonte me diz uma coisa e outra diz outra, claramente uma delas está errada. E então vamos buscar uma terceira para desempatar. Isso chama-se triangulação e é bastante feito. Hoje em dia, isso é, eu diria, vital para a maior parte dos nossos alunos. Porque informação falsa na internet é mais que muita. E por isso, eu ver uma informação num site na internet não me dá garantia nenhuma da sua veracidade. Como é que nós podemos verificar essa veracidade? Tendo esta sensibilidade de espírito crítico, consultando outras fontes, verificando se as fontes são fontes credíveis ou não. Estamos todos de acordo? Com o ChatGPT, eu acho que o processo é semelhante. Quando o ChatGPT me diz algo sobre a fotossíntese, eu não tenho que assumir automaticamente, nem devo, aquela informação como verdadeira. Tenho que ir fazer essa verificação. E podemos fazer essa verificação a vários níveis. Na maior parte de nós, das nossas áreas científicas, temos esse know-how. E, portanto, eu quero acreditar que eu tenho conhecimentos básicos suficientes para, quando leio algo sobre um tema que me é familiar, de conseguir verificar se ele é verdade ou é mentira. Quando começo a fazer perguntas fora da minha área, a coisa já treme mais um bocadinho. E aí já temos que fazer também nós essa verificação. Podemos fazer essa verificação exatamente como eu acabei de dizer, e aí muito o processo que falávamos há pouco, vou pesquisar online, vou ver outras fontes sobre aquele tema e ver se a informação é coerente ou não, mas também gosto de fazer outra estratégia que não me dá garantida a 100%, mas que não deixa de ser logo interessante, que é pôr duas ferramentas de inteligência artificial, uma a verificar a outra. E temos o ChatGPT que já aqui falámos, temos, por exemplo, o Gemini. Já alguém ouviu falar do Gemini? O Gemini é a ferramenta de inteligência artificial da Google, funciona muito parecido ao ChatGPT. E um procedimento que eu costumo fazer frequentemente é, quando eu ponho um pedido no ChatGPT e não estou totalmente seguro da sua resposta, ponho exatamente a mesma prompt no Gemini. E agora comparo as respostas de um e do outro, que normalmente são diferentes. E aí, mais uma vez, eu tenho que ter espírito crítico para isso. Porquê? São diferentes na forma, não no conteúdo. Porque têm treinos diferentes, têm prioridades diferentes, e por isso estranho seria se a mesma prompt desse o mesmo resultado num e no outro. E isso tem a ver com a natureza do monstro, mais uma vez. No Google, seria normal eu fazer uma pesquisa no Google ou no Yahoo e me dar os mesmos sites. Claro, se a minha palavra-chave é a mesma, os sites relacionados com aquela palavra-chave provavelmente seriam a mesma. Mas no ChatGPT, ou nas ferramentas de inteligência artificial, o processo não é esse.
Ele está a consultar a minha prompt, está a consultar as suas bases e, com base no seu treino, está-me a produzir uma resposta. Se eles têm backgrounds diferentes, é normal que o Gemini dê respostas diferentes ao ChatGPT à mesma pergunta. Certo? Está tudo com um ar muito, não sei se apático, se preocupado, não sei como interpretar, mas o meu raciocínio estão a acompanhar e não tem nada de errado, pois não? É só trovada, ok? Muito Não, bem, não, pronto. tudo certo. Ótimo. Pronto, quero ter certeza que estamos em sintonia para percebermos para onde é que vamos. E por isso, uma das coisas que eu vos vou fazer com vocês hoje é realmente mostrar duas ferramentas, vai ser inclusive a vossa tarefa desta semana, é porem a mesma prompt num lado e no outro e ver até que ponto é que as respostas são iguais ou diferentes e depois tentarmos perceber o porquê disso acontecer. Por fim, muito em linha com a dica que a Dália me deu há pouco, vamos também tentar perceber algumas das fragilidades destas ferramentas. E há coisas que as ferramentas não fazem tão bem, e especialmente para mim, que já ando neste mundo há algum tempo, tenho notado que cada vez é mais difícil apanhá-lo em falso. Ou seja, determinadas coisas que o ChatGPT há uns meses não fazia tão bem, hoje já o faz melhor. E isso é muito interessante nós percebermos porquê. Qual é que é a razão? Neste momento todos vocês devem ser capazes de responder, espero eu. Porque é que acham que hoje é mais difícil de apanhar o ChatGPT em falso do que era há uns meses atrás? Tem mais treino. Tem mais Tem treino, certo? treino. Tem mais treino. Mais treino, mais fontes Mais de fontes, informação, mais porque vai fontes. sendo cumulativo, e especialmente o treino é interessante porque muitas vezes nós apanhávamos com questões quase de semântica. Percebem? A minha pergunta podia ser ambígua o suficiente para eu o apanhar em falso. Ok? E o que é que acontece? Se isso acontecer sistematicamente, o próprio treino vai corrigindo e na próxima ele já sabe qual é a resposta que há de dar. O que é muito interessante, porque se nós pensarmos, isto não é muito diferente da aprendizagem humana, não é? O aluno erra, nós explicamos porque é que ele errou. Se ele aprendeu, na próxima vez já não vai errar no mesmo problema, não é? E estes paralelismos são muito interessantes de nós analisarmos. Uma coisa que o ChatGPT faz, ou fazia mal, e agora faz mais ou menos, e lá está, e por isso é que eu disse que era muito em linha com a Dália, porque é uma coisa que ele não foi programado para fazer, e que é contagens. Se eu chegar ao ChatGPT e disser assim, conta quantas palavras tem determinada frase. Há uns meses atrás ele frequentemente espalhava-se. Vamos ver alguns exemplos disso. Conta quantas palavras tem a frase se beber não conduza, se conduzir não beba. Quantas é que tem? Tem 8. 8, mas se calhar contou não? As aspas. Contou Sim. as aspas, sim. Boa resposta. Não, Contou as Ainda aspas. a frase ainda também. que as aspas, o facto de estarem coladas à última letra, ele não devia separar com palavras únicas, certo? Eu até dou isso de barato. Se eu estivesse a contar caracteres, seria. Sim. Palavras eu já acharia estranho. Na pior das hipóteses, pelo menos as aspas tinham que ter um espaço entre Entre as. o S e a aspa. Ok? Sim. Mas pior, e mais uma vez usando o raciocínio da discussão com a ferramenta, o que é que eu fiz a seguir? Se eu achei que tu contaste mal, a seguir eu peço para ele contar palavra a palavra. E quando eu digo conta palavra a Claro. palavra, Aqui há. contar, e aqui acerta. Não conduz-se. Vejam a incoerência do ChatGPT. E pede desculpa e tudo. É, desculpa. Mas o pior, Desculpa pela confusão. Foi um problema da prompt. o pior é que frequentemente, se tu lhe perguntares a seguir novamente quantas tem, ele vai-te dizer outra vez 10. Porquê? Não me sinto como mencionado anteriormente. Peço desculpa pelo erro. É importante.
Estão a ver? Olhem aqui. Aqui fiz um parecido. E aqui fui mais manhoso, porque Mind Killer é uma palavra composta. E então eu pensei, quantas palavras tem? E ele, cinco. E eu, um, dois, três, quatro. Então, e eu disse, podes contar uma a uma? E ele começa a contar e diz, tem quatro. E pede desculpa. Portanto, a frase Ui, tem quatro e não cinco. peço Peço desculpa pelo meu desculpa. erro. E a seguir pergunto novamente quantas tem, e ele volta a dizer, 5. perceberam? Que ele não sabe contar. Pronto. Não tem a ver com isso, tem a ver com a forma que a ferramenta funciona e a maneira como ele separa as palavras faz com que ele não consiga fazer essa contagem tão bem. Agora, lá está. Se eu pedir uma balança para me contar grãos de milho, ela também não sabe contar. Nós estamos a pedir a uma ferramenta que não foi feita para isso, para ela fazer uma coisa que ela não foi preparada para. Aqui temos a vantagem que, exatamente porque é inteligência artificial, ela pode ir ganhando treino que a vai melhorar nessa função. Mas na sua origem, claramente, ela não era pensada para isso. Só para vocês verem como agora está mais difícil de o apanhar. Tem quatro, certo? Então vamos pedir novamente. Quantas palavras tem a frase? O ChatGPT, que há uns meses me dava a resposta errada, já aprendeu e agora já me está a dar a resposta certa. Cada vez é mais difícil apanhá-lo em falso. Percebido? Onde é que nós o podemos apanhar em falso? Várias coisas, vamos fazer aqui algumas a seguir, mas, por exemplo, palavras que tenham duplo sentido. Isso acontece frequentemente nas imagens. Nas de imagens, uma das experiências que estávamos a fazer, e é muito interessante, agora ver se vocês chegam lá porquê, queríamos fazer um logótipo de uma lavagem de automóveis, que se chamava Lava Jato, uma coisa assim. Ok? E quando pusemos Lava Jato, ele criou várias imagens e havia uma imagem que tinha o líquido a vermelho e parecia que tinha chamas. E ficámos todos, mas que raio, porque é que... O Márcio já percebeu, acho eu. Pois. Sim, lava do vulcão, portanto, supostamente será avermelhado, pois. Perceberam? Mais uma vez, este é o raciocínio certo, que é, não é olhar para aquilo e dizer, está a alucinar, porque raio é que ele me está a pôr chamas e a pôr a água a vermelho. Se eu analisar a prompt, eu percebo a razão de ele ter apresentado o que apresentou. E isso é o que acontece na maior parte das vezes. Quase todas as alucinações, se nós conseguirmos andar para trás o suficiente e olhar para o problema, conseguimos perceber a razão de acontecer o que aconteceu. Por exemplo, a Fátima disse logo, se calhar são as aspas, e com razão, não é? Agora, isso não quer dizer que ele não esteja a funcionar mal, porque, literalmente, para o meu pedido, ele não devia ter contado as aspas, ou na pior das hipóteses, as aspas deviam estar juntas à primeira palavra, e por isso não havia razão para ele ter posto mais duas. E por isso tem a ver com a mecânica da ferramenta. Calhar fará o mesmo com o para e com o para, que nós agora só conseguimos saber o significado quando estamos a ler. Exatamente. Que às Só vezes no... tenho que voltar atrás. Às vezes estou tão lançada e penso que é para, e depois afinal é para, e então temos que voltar. Ou e vice-versa. É o contexto que nos vai dizer a entoação que nós queremos para a palavra. Se não tiver contexto, lê-se da mesma maneira aos dois, não é? É como o canto e o canto. É o canto da sala ou é o canto do pássaro? Não é? Se eu disser, faz-me um desenho de um canto, ele vai-me pôr notas musicais ou vai-me fazer o canto da casa? Os dois estão certos. Mas eu, se calhar, estou a pensar que queria um canto do pássaro e quando ele mete o canto da casa, eu vou dizer, grande aberração, está a alucinar. Não está. Mais uma vez, é a importância da prompt. Se eu lhe der contexto e se a minha prompt for à prova de bala, a probabilidade de eu ter respostas eficazes é muito maior. Percebem? Se eu conseguisse resumir, este era o corolário da sessão de hoje. É conseguirmos perceber
que ele tem as suas fragilidades, que faz parte da natureza da ferramenta, mas que essas fragilidades são minimizadas pelo meu conhecimento, pela minha competência na interação com ele. De acordo? Muito bem. Outra coisa que nós frequentemente chamamos alucinação, muitas vezes nós utilizamos a nosso favor, que é o quê? Quando ele me dá uma coisa que o ChatGPT faz, e aqui mais uma vez em jeito de piada, e portanto espero que todos percebam isto que eu vou dizer, o ChatGPT é um bocadinho orgulhoso. Ele prefere inventar do que dizer que não sabe. Ok? O que é que isto quer dizer? Se eu forçar uma resposta em que a própria estrutura da minha pergunta induz ao erro, ele não vai dizer que não sabe. Vai inventar com base naquilo que eu lhe perguntei. E eu tenho aqui um exemplo. Não sei se temos aqui professores de português. Se tiverem, vão ver se vão me ajudar aqui. E que tem a ver com o Alto da Barca do Inferno. Estão todos recordados do Alto da Barca do Inferno? Sim ou não? Sim, senhora. Muito bem. Então, e a Sim, já pergunta é o é... segundo ano consecutivo que assisto às aulas da Barca do Inferno. É? Pronto. Então, deixem-me ver se eu aqui encontro aquilo que eu vos quero mostrar, para vocês verem aqui uma alucinação gira. Existe algum personagem chamado Miguel no Alto da Barca do Inferno? Não. Então, Não. o que é que será que ele me responde se eu lhe perguntar assim? Qual é o papel da personagem Miguel no Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente? Estou a entalá-lo, porque a personagem não existe, mas ele não vai dizer que não existe. E então o que é que acontece? Vai inventar e vai-me arranjar um personagem, Miguel, que não existe no Alto da Barca do Inferno. E de repente temos aqui um fidalgo a aparecer no Alto da Barca do Inferno com uma resposta plenamente plausível. Qualquer um que não tenha lido o Alto da Barca do Inferno, lia esta resposta e dizia: sim, senhora, um fidalgo, está na época, o que é que ele representa, bate tudo certinho. É uma figura central que encarna a crítica de Gil Vicente à sociedade do seu tempo. Percebem o perigo? Se eu não conhecesse o Alto da Barca do Inferno, se não verificasse com outras fontes, eu olhava para aqui e dizia: sim, senhora, está aqui o que é que o Miguel faz. Compreendido? Então, e se perguntarmos, João, se existe uma personagem, se começarmos a pergunta dessa forma, se existe uma personagem chamada Miguel, eu já dá uma resposta. Vamos testar. Ali vai errar mais porque eu digo que existe e qual é que é o seu Sim, papel. está a empurrar Se eu nesse sentido, perguntar, ele provavelmente vai dizer que não. exatamente. Vamos ver. Existe uma personagem chamada Miguel no Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Mas quando a minha prompt parte do princípio que existe, estou a entalá-lo. E estou a entalá-lo, mais uma vez, se nós pensarmos na sessão passada, o que ele vai fazer é, a minha prompt diz que existe. Então deixa-me ver nas minhas fontes o que é que eu tenho mais próximo sobre isto. E o que eu tenho mais próximo, provavelmente, é o arcanjo Miguel que aparece ali, e então faço todo um texto com base nisso, que se estivéssemos a olhar para aquela ramificação que eu vos mostrei, que era a alma do ChatGPT, teria uma probabilidade muito baixa. Mas não havendo outra solução para a prompt que eu próprio provoquei, é essa a resposta que ele me vai dar. Mas é que neste caso, o João, eu estava a ver ali o resultado da prompt, e a personagem é de facto o Fidalgo, mas não se chama Miguel, chama-se Henrique, ou Henrique, como aparece na obra. Será por ser a primeira, e é por isso que aponta logo nesse sentido? Não me parece.
Ele dá todo um argumentário sobre isso, não diz que eu. Porque é exatamente isso relativamente à personagem Henrique. Portanto, é a questão da crítica à Mas arrogância, à repara, vaidade. ele refere várias vezes por nome, não é Pois, lápis. exatamente, por isso é que eu não estou a O perceber. Miguel é um personagem Pois, assim. O que torna a mentira muito mais credível e muito mais e difícil de perigosa? discernir. Tal e qual. Pois. E se Eu perguntasse não agora contasse novamente, com o porque é texto que real, provavelmente nunca perceberia o erro. se perguntasse agora novamente, porque é que anteriormente referiste então que existia uma personagem Miguel? Vamos ver. E ele vai pedir desculpa e vai dizer que não existe. Porquê? Porque a minha prompt está a induzir a isso. Se não existe nenhuma personagem, Miguel, porque é que anteriormente respondeste que sim? Mais uma vez, porque a minha prompt está a induzir a resposta. Se eu dissesse assim, tens a certeza? Lá em cima disseste que existia, se calhar ela já vai dizer que sim. Tem tudo a ver com a maneira como interagimos com ele. E, apesar de ele pedir desculpa e de parecer muito humilde, isto são relações, sentimentos que nós é que estamos a projetar. A máquina que está ali por trás está a fazer uma interpretação da prompt, um- uma seleção probabilística das palavras e a dar uma resposta. E, portanto, eu não posso extrapolar e projetar nas respostas sentimentos humanos e vou dizer, mas ele não percebeu, ai que estúpido, está a alucinar. Mas que raio, será que ele não compreendeu? Não, não compreendeu, porque ele não compreende. Ele dá-me resultados com base em probabilidades. E se nós percebermos isso assim, percebemos que as prompts podem induzir respostas erradas, como temos aqui. Percebido? Muito bem. E nestas respostas posso dizer uma coisa: o chat está-nos a dizer ali duas coisas, uma coisa que eu não considero, não está certo. Ele primeiro diz uma personagem, porque nós dissemos uma personagem, mas depois esquece que está a falar português E, europeu e começa a dizer um personagem como no português do Brasil. mais uma vez, há uma razão lógica para isso. Na minha prompt, eu não forcei o português. E, portanto, em todas as bases que ele consulta de português, sendo português, português, português brasileiro, provavelmente vai aparecer aquela palavra com maior probabilidade. Aí E aconteceu por nos isso, dois exemplos, nas duas e por respostas isso que nos na deu. resposta ele vai pôr. Agora, mais uma vez, se nós percebermos a lógica da ferramenta, percebemos porque é que isso acontece. E, sabendo como é que isso acontece, sabemos como o evitar. E bastava eu ter acrescentado ali à frente, produz uma resposta em português europeu ou em português de Portugal, e provavelmente isso já não aconteceria. Vamos experimentar. Ok? Então, eu posso chegar aqui e agora pedir, reformula a resposta anterior em português de Portugal. Viram? Uhum. O meu problema é que a maior parte dos nossos alunos fala de como eu pus da primeira vez. Nós assumimos que eu posso ser vago e que ele vai compreender o que eu quero. Exatamente porque não conhecemos a mecânica que está por trás da ferramenta. Se nós percebermos essas armadilhas, temos outro cuidado na produção das prompts para conseguir ter respostas melhores. Uhum. Pois, mas os nossos alunos depois não interpretam e não pensam no que lê. A mim já me aconteceu ter quatro textos exatamente iguais, porque eles copiaram a minha indicação e colaram-na lá. E isso dos iguais aparece quando E vão ao Google. obtiveram textos iguais, como é óbvio. Quando fizerem no ChatGPT vai ser muito mais difícil de os apanhares. Porque Exato, eles podem meter a mesma prompt dos quatro e vão ter quatro textos diferentes. E agora? exato. Uhum. Temos um problema, não é?
O problema é que, se calhar, esse tipo de instrumento de avaliação não pode ser só assim. Provavelmente, o aluno, quando entrega o texto, no mínimo, faça 2 ou 3 perguntas sobre o texto que ele acabou de entregar. E eu acho que isso acaba por ser uma coisa boa. Porque, além de conseguir fazer essa verificação, estou a permitir que alunos que tenham um perfil que, se calhar, são melhores na argumentação, estou a treinar competências de apresentação, estou a trabalhar um conjunto de outras competências que eu acho que também são igualmente preciosas. Porque raio é que só aquele aluno que escreve bem e que safa nos testes é que tem que ter boa nota. Há aquele aluno como eu, que nem escreve tão bem, mas que se desenrasca muito bem e que tem um jogo de cintura bom para brilhar ali à frente. E isso, na vida profissional, se calhar vai ser mais útil muitas vezes do que fazer testes. Então, porque é que na escola vamos premiar esse perfil e não o outro? Ainda bem que foi o ChatGPT para nos obrigar a partir isto tudo. Certo? Certo. Vocês não dão luta. Eu estava à espera que alguém dissesse: não, meus ricos testes e trabalhos de casa. Não me tires isso. Eu quero continuar a fazer trabalhos de casa para os meus alunos. Muito bem. Problemas, mais. Última questão, e depois vou sistematizar muito rapidamente aquilo que eu considero que são as principais causas de o ChatGPT e destas ferramentas fazerem estas armadilhas. Ainda vou fazer outra antes, que é, especialmente na versão anterior do ChatGPT, que era o 3.5, tinha um problema que agora continua, mas bem mais reduzido, e vocês já vão perceber porquê, e que tem a ver com a atualidade que ele tinha nas suas bases de dados. Ok? O que é que eu quero dizer com isto? A versão 3.5, que era a versão gratuita da altura do ChatGPT, ele próprio assumia que só tinha informação até 2021, acho eu, até ao final de 2021. Isso quer dizer que se eu fizesse uma pergunta sobre algo da atualidade, ele poderia responder erradamente. E aqui é giro de vocês perceberem a mecânica, como é que funcionou. Uma pergunta que se tornou famosa era perguntarmos ao ChatGPT onde é que jogava o Cristiano Ronaldo. Já vos contei essa história? E então o que é que acontecia? Eu ia ao ChatGPT à versão anterior e dizia: onde é que joga o Cristiano Ronaldo? E ele dizia: Manchester United. Para ele está certo, a informação dele vai até 2021. Onde é que está a parte interessante disso? Como essa pergunta se tornou quase um chavão, o que é que acontecia? Cada vez que alguém ia e perguntava onde é que chega o Cristiano Ronaldo, e ele dizia Manchester United, nós íamos lá e dizíamos que a resposta estava errada. Passado uns meses, quando perguntávamos onde é que joga o Cristiano Ronaldo, ele dizia assim: as minhas bases de dados só vão até 2021. E nessa altura ele jogava no Manchester United. Mas verifiquem a informação porque pode estar desatualizada. Isto é o treino. Literalmente, a resposta que ele estava a dar estava correta. Mas como o feedback dos utilizadores foi sendo negativo, ele foi moldando a sua resposta a ter uma resposta que não viola a informação que ele tem, mas ao mesmo tempo satisfaz quem pergunta onde é que joga o Cristiano Ronaldo. Isto para mim é dos melhores exemplos de como é que o treino vai moldando as respostas e o funcionamento da ferramenta. Perceberam? Se percebermos isto, e aqui era uma questão estrutural, porque os dados só iam até aquela data, mas em boa verdade, se percebermos como é que as ferramentas vão buscar os seus dados e a sua informação, conseguimos perceber que se há uma informação muito recente, ele pode não ter tido nem tempo nem treino para me dar informações fidedignas sobre esse assunto. Imaginem um artigo que saiu hoje sobre um tema qualquer. É plausível que se eu fizer uma pergunta ao ChatGPT sobre esse tema, que ele não consiga responder. Ou pelo menos responder bem. Pior, imaginem que foi uma revolução científica que mudou completamente a visão sobre um assunto. Quando eu pesquiso sobre esse assunto, ele vai ter 100 fontes a dizer a informação datada
e 3 ou 4 fontes a dizer a informação atualizada. Pela regra da probabilidade, qual é a resposta que acham que ele me vai dar? A datada? Mas ele não está a alucinar. E eu, quando olho para isso, não posso dizer ChatGPT é um burro e está-me a dar a resposta errada. É natural que assim seja. Percebem? Esses períodos são os períodos mais perigosos, porque são os períodos em que existe alguma possibilidade de manipulação. Sobre aquele assunto, ainda existe pouca informação. Se eu agora conseguir arranjar um batalhão de 500 trolls a treinar o ChatGPT para dizer que a informação é oposta daquela, toda a gente vai consultar a seguir o que é que vai receber de resultado. A informação que eu estou a manipular para ser verdadeira. Onde é que isso se dilui? Nos grandes números. Eu consigo fazer isso quando tenho poucas fontes. Quando depois tenho 100 milhões de pessoas a interagir com o ChatGPT, eu não consigo ter massa crítica para forçar a informação errada. Mas em temas periféricos ou pouco falados, esse é outro problema. Compreendido? Último problema, e este, mais uma vez, é o ChatGPT a funcionar como deve ser, mas preocupa-me na questão especialmente crítica e de aprendizagem dos nossos alunos. Imaginem que eu peço ao ChatGPT para ele me fazer um texto sobre um tema em que as fontes que existem têm implicitamente questões como racismo ou preconceito. O ChatGPT, na sua resposta, vai ter uma resposta em que implicitamente pode estar literalmente a ser racista. E se eu não tenho espírito crítico, vou aceitar aquela resposta como verdadeira. Percebem? Quando eu falei dos perigos do ChatGPT, este é um dos que me assusta muito mais do que o Terminator. Porque um aluno que faz, até de boa fé, interação com o ChatGPT, pode estar a ser formatado para uma certa ideologia que, em boa verdade, o ChatGPT não tem culpa, mas se o aluno não tiver pensamento crítico e assumir aquilo como verdade, pode estar a construir o seu pensamento e o seu raciocínio em pressupostos errados e em valores até perigosos. E, mais uma vez, este é um dos argumentos que eu invoco para que estas ferramentas sejam usadas de forma formal, supervisionada, em contexto de escola. A pior coisa que podemos fazer é fazer disto assunto tabu, porque eles vão utilizar a mesma, vão correr estes riscos e não vai haver ninguém a dar-lhes as boas práticas e a conseguir fazer o esclarecimento destes temas. De acordo? Está tudo muito apático hoje. Estou sempre entusiasmante ou é porque é sexta-feira? Hum? Sim? Olha, é sexta-feira, depois de uma viagem de 350 quilómetros, nem digo nada. É Pronto. mesmo da trovoada. Ok, pronto. Não vamos prolongar muito mais. Vou a seguir mostrar mais uns exemplos e depois dou a tarefa e vão poder ir ver a trovoada. Então, principais fragilidades e ver se vocês concordam comigo no ChatGPT. Primeira, e aquela que eu acho que é mais provável, má interpretação ou construção da prompt. Eu posso estar a achar que estou a fazer uma pergunta muito clara, como conta quantas palavras tem aquela frase, e a maneira como eu ponho a frase com aspas, sem aspas, a maneira, a especificidade que eu faço na minha prompt, se digo que é em português de Portugal, a construção da minha prompt é geralmente dos principais motivos para obtermos respostas erradas. Segundo, a informação que o próprio ChatGPT tem. A informação pode ser datada, pode estar a consultar, porque pode existir muitas fontes com informação errada sobre aquele tema. Esse é claramente outro problema. E última questão temporal. Temas mais recentes, também perceber que tipo de impacto é que isso pode ter nas respostas que ele me vai dar. De acordo? A questão do ChatGPT inventar
nós podemos dizer que isso seria uma falha do sistema. Mas, na verdade, é uma característica do sistema. Porquê? Porque muitas vezes nós podemos querer inventar ou pedir para ele inventar algo. Esse inventar pode ser quase associado a uma componente de criatividade que a própria ferramenta pode ter. Ok? Vou-vos dar aqui mais dois exemplos rápidos disso. O primeiro é um exemplo que eu gosto muito, e já vou aqui inventar outro para esta turma, que também merece, e que é, como vocês devem de calcular, eu gosto muito de comer, mas não sou grande cozinheiro. Então, usando aquele tipo de prompt como do Miguel, do Alto da Barca do Inferno, eu posso chegar ao pé dele e dizer assim: dá-me uma receita de bacalhau à moda do Moro. E ele, como não gosta de dizer que não sabe, dá-me uma receita de bacalhau à moda do Moro. Inclusive diz que é um prato tradicional português. Prato tradicional, exato. E isto até deve ser bom, porque a receita bate toda certo. Receita que não existe. E eu depois Já, estiquei a corda e pensei: já que me dás a receita, então diz-me lá qual é a origem deste prato. E ele continua a dizer que vem das influências moriscas da Península Ibérica. Estão a ver? Os pratos frequentemente utilizavam pimentos, azeitonas e azeite, que são características do bacalhau. Pois, só que o bacalhau não é. Pior que isso, tanto quanto eu sei, por aquilo que eu pesquisei, não existe nenhum bacalhau à moda do Moro. Foi inventado por mim na altura e ele construiu. Agora, lá está, quando eu ponho determinada prompt, e se eu digo qual é que é a receita da famosa receita de bacalhau à moda do Moro, ele não vai dizer que não encontrou nenhuma receita de bacalhau à moda do Moro. E então, uma receita de bacalhau que ele encontra, que é o mais próximo disso, é o que ele me vai dar. Mais uma vez, porque não é este tipo de raciocínio, de racionalidade por trás. Ele interpreta a prompt e, em função daquela prompt, a resposta que ele tem é esta. Vamos aqui a pedir outro prato. Então, e o famoso prato de migas à moda do Moro? E cá está. Viram? E isto acontece frequentemente e tem muito a ver com a forma como fazemos a nossa prompt. Agora, a mesma coisa que aqui nós dizemos que ele está a alucinar e que isto é errado ou que é mentira, não existe, nós podemos utilizar isso a nosso favor. E então imaginem agora o seguinte: cria uma história sobre dois amigos, o Miguel e o João, que são dois amigos de infância muito próximos, mas muito competitivos. No final, a moral da história deverá ser que a amizade é mais forte que a competição. A mesma alucinação que fez o bacalhau à moda do Moro é o mesmo processo que inventou aqui uma história que pode ser muito útil para produzirmos imensos conteúdos. Cheio de brasileiradas, como vocês viram. Porque Uhum. eu não referi isso.
E aqui, mais uma vez, no texto isso é possível, quando virmos depois noutras ferramentas, não. O meu processo agora deveria ser: obrigado, podes reformular o texto anterior para português de Portugal. E agora já tenho no português correto. O levanta-te, não vou cruzar, como é que ele dizia aqui no anterior? Sem você, Você. aqui já se transformou, não vou cruzar a meta sem ti. Viram? O mesmo processo que inventa esta história e que lá está. É impressionante a qualidade das histórias que ele produz. Eu fiz uma prompt simples, identificando os dois amigos e crio uma história e a moral, e ele faz aqui uma história que nos leva às lágrimas e que até mexe com as emoções de quem está a ler. O que funciona super bem para este tipo de produções de conteúdos. Poderia agora fazer outras coisas, por exemplo, poderia fazer a reformula a resposta anterior para ser adequada para crianças de 5 anos. E as frases, o contexto, tende a simplificar para ficar uma coisa mais simples para essa faixa etária. Todo este trabalho da prompt é o que vamos fazer nas sessões seguintes. Como vos disse, o que eu vou querer é que vocês comparem um bocadinho ferramentas, até para ver se a informação é fidedigna ou não. E então podemos vir aqui buscar ao Gemini, que é outra ferramenta parecida ao ChatGPT, e vou aqui novamente perguntar qual é a famosa receita de bacalhau à moda do Moro. E continuamos. Este é um dos perigos, que é as duas alucinam pela forma como eu fiz a minha prompt. E, portanto, temos que ter muito espírito crítico para fazer essa análise. Outra coisa importante e que também muitas vezes nos dá estas armadilhas. Hoje em dia, e mais uma vez isso não era sempre assim, estas ferramentas, eu acho que chegámos a falar dessas siglas, chamavam-se Large Language Models, os LLMs. Ok? Em português, muitas vezes se traduzem para modelos de linguagem natural, que eu acho que não é uma tradução muito fidedigna, mas pronto, vamos pensar nos modelos de linguagem ou modelos grandes de linguagem. E quando o ChatGPT surgiu com o seu boom, toda a gente pensou isto vai ser o futuro, os modelos de linguagem natural vão ser o que está aí para os próximos anos. E quando saiu o ChatGPT 4, e especialmente o O, a versão mais recente chama-se GPT-4o, que é de Omni, em boa verdade veio quase enterrar os Large Language Models. Porquê? Porque de repente não trabalhamos só com texto e podemos trabalhar com outro tipo de suportes. Nestas ferramentas, eu posso pôr texto, mas posso pôr uma imagem e pedir, interpreta-me esta imagem. E, portanto, já não estou a interagir por texto. Vou pedir para ele fazer uma observação de uma imagem, posso inclusive ligar a webcam, podemos fazer muitas coisas a esse nível. E muitas vezes a interpretação das imagens também é errada, porque ele não consegue fazer. E vou-vos aqui mostrar um exemplo muito interessante disso, onde eu pensei em... Deixa-me ver onde é que está. Vamos mostrar primeiro aqui uma boa, que funcionou bem, e depois vamos ver porque é que a outra funcionou mal. Eu pus esta imagem e pedi, descreve a imagem. Dois lobos cinzentos, ao pé lá numa floresta, os lobos são adultos, o lobo da esquerda é um pouco maior que o da direita,
Fala das caudas dos lobos, que eu não sei onde é que ele conseguiu ver as caudas dos lobos. A floresta é densa, também não sei como. Vejam que há aqui todo um imaginário que ele põe que vai muito além da imagem que lá estava. Mas temos coisas piores, que é, deixem-me ver se eu encontro onde é que está. Ele até sabe que é samambaia. Deixem-me ver se eu encontro o outro exemplo que eu aqui tenho, que este para mim é mais grave e queria ver se vocês descobrem porquê. Pronto, aqui descrevi a imagem e ele conseguiu ver que isto era um par de crepes com chantilly e tudo, espetacular, fiquei muito impressionado. Este. Se vocês olharem para esta imagem, o que é que vocês veem? Um menino com um papagaio e outro com um tablet. E o do papagaio a perguntar se o teu voa, que eu uso muitas vezes esta imagem para mostrar que, apesar das tecnologias, deve haver espaço para o tipo de atividades. E eu pedi para ele descrever esta imagem. E olha a resposta que ele me deu. Verdadeira alucinação. Porquê? Alguém tem pistas? É o autor do cartoon. É isso mesmo. Pois, é O fã, não cartoon é? Pois. tinha aqui em baixo um site, ele focou-se no site e era um site de eletrodomésticos e basicamente baldou-se para a interpretação da imagem e fez todo um descritivo baseado naquela informação. Estes são os riscos de nós assumirmos estas interpretações como verdadeiras. Percebido? Trouxemos o ChatGPT mais à terra, percebemos que não é a última bolacha do pacote, que erra bastante e que isso é uma coisa natural da ferramenta, mas que devemos estar muito atentos. E que a maneira de fazer com que ele erre menos, uma das coisas nós não controlamos, que é o treino, que acontece naturalmente pela ferramenta. Outro é a minha prompt ser muito à prova de bala para conseguir minimizar a probabilidade de interpretações erradas do lado dele. Sim, Sim, sim. está tudo com ar de fim de semana, portanto não vos vou massacrar muito mais, vou só mostrar a tarefa desta semana e para vocês começarem a pôr as mãos na massa, aquilo que eu quero que vocês façam é o seguinte. Já está disponível no Moodle e para esta semana a ideia será a seguinte. Tarefa da sessão 2 e na tarefa da sessão 2 criar conta no ChatGPT ou no Gemini ou nos dois, interagir com um deles e encontrar uma resposta errada, criar um tópico neste fórum e colocar essa interação assim como um pequeno contexto, o que queriam que ele respondesse e o que é que ele respondeu. Como sempre, podem e devem ver e comentar as partilhas dos colegas e se tiverem algum comentário ou sugestão, podem colocar como resposta na entrada do colega. Toda a gente percebeu? Muito bem. Sim. Dúvidas, questões? Como vão ter que criar conta e fazer a tarefa, eu acho que se vão divertir, porque cada vez é mais difícil apanhá-lo em falso. Vou-vos dar mais um tempinho para a tarefa e, portanto, podemos terminar a nossa sessão mais cedo. Na contagem das palavras, eu ultimamente não o tenho conseguido apanhar em falso. Muitas vezes, aqueles jogos quase de lógica, ele às vezes espalha-se um bocadinho. Se nós pedirmos, o pai do meu tio é o não sei das quantas, quem é que é o pai do não sei das quantas? E ele começa a dar fundo das orelhas e explode. Portanto, essa às vezes corre-lhe mal. Questões de semântica de prompt também, muitas vezes ele se espalha. E é importante vocês testarem
os limites dele, exatamente porque se perceberem onde é que ele se espalha, conseguem contornar isso quando não quiserem que ele se espalhe. E, portanto, a ideia da tarefa é exatamente essa. Se for para conteúdos mais científicos ou coisas mais específicas do ponto de vista de contexto, podem comparar um com o outro e ver qual é o que dá a resposta mais fidedigna ou não. Agora, tudo isso é pistas para o vosso trabalho desta semana. Eu vou ficar à espera de ver as vossas tarefas. Depois, para a semana, como sempre, a primeira hora vai ser para discutirmos como é que foi essa experiência da vossa parte, antes de começarmos depois no lado bom, que é trabalharmos prompts, o que é que fazem boas prompts, o que é que a prompt deve conter, e a sessão da semana que vem vai ser dedicada a isso. Espero que venham todos mais animados, apesar de ser a mesma na sexta-feira. Portanto, espero um bocadinho mais de energia para a semana que vem. Pode ser? Nós para a semana, há aqui colegas, vamos ter reunião intercalar. É que mesmo a esta hora? Começa às 6h30. Ok. E somos quê? 4, pelo menos, não? Eu, a Dália, a Rosa, Padilha? não sei se há mais alguém. Pronto, eu acho que vai ser muito difícil eu conseguir adiar, porque tenho formações quase umas a seguir às outras. E, portanto, vai ser quase impossível. O que eu acho que funciona melhor é vejam depois o vídeo da sessão e tentem fazer a tarefa na mesma. Se tiverem dúvidas, depois falaremos no fórum ou na Na sessão. outra, está bem. Ok. Acho que é o melhor para não comprometer. Mas não vale a pena estarmos a entrar aquela meia hora, não? Não. Preocupem-se com a vossa reunião de avaliação. Está bem. Registtem à mesma a presença para depois para o centro não haver a questão de terem Está bem, está bem. Tá bem. mais. E se fizerem a tarefa e virem o vídeo, para mim é como se Certo. tivesse Sim. Não há Sim. problema. E bem. se entretanto a reunião terminar, Nós podemos podemos entrar. Isso é que é bom. Mas duvido. Isso, já gostei de ouvir. Duvido. Portanto, em vez de dar a desculpa que tive reunião e já não venho à formação e não ponho cá os pés, a ideia é se acabar cedo ainda venho cá um bocadinho. Portanto, fico feliz. Mas eu não sei se vai acabar com a turma que é, não sei se vai acabar. Ótimo. Tem que Não acabar. sei, duvido. Mas pronto, vamos ver. Vamos Muito esperar bem. para ver. Pronto, espero que a sessão 2 tenha sido útil, que tenham aprendido mais algumas coisas sobre a inteligência artificial e, acima de tudo, que tenha servido como provocação para agora meterem as mãos na massa e começarem a experimentar mais um bocadinho do que falámos hoje. Ok? Certo. Certo. Bom trabalho e até para a semana. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Obrigada, até igualmente. para a semana. Até para a Boa semana. tarde, Obrigada, até para a boa semana. tarde, boa noite. Boa tarde.